Olá pessoal, tudo bem? Daniela Lima falando aqui do canal Funny Pop. Tá? Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que tá tomando bastante, né, a mídia aí do YouTube e de outras redes também, que é a respeito dos bebês reborn. Eu já fiz uma live lá no meu canal do TikTok e foi muito legal. Mas eu quero estar aqui vindo hoje fazer uma comparação, já que o nosso canal fala a respeito de cultura pop, né? Eu vou estar fazendo uma comparação do filme Náufrago, que é esse filme aqui. Cara, esse filme é muito bom, tá? Dos bebês reborns, tá? O que acontece nesse filme, né? O que o Tom Hanks, como produtor também desse filme, fez para explicar, né? E o Robert Zemeckis, que também é o diretor, né, do filme, ele faz para explicar para a gente como que uma pessoa perdida, né? Tá aqui o nosso protagonista hoje, é esse aqui, tá? O Wilson. E como é que ele faz, né, para sobreviver nessa ilha, tá? O Náufrago é um filme que foi feito em 2000, então é um filme bem antigo, já tem 25 anos. O Tom Hanks é um ator maravilhoso, todo mundo sabe, né, que o cara é incrível. Nessa época ele estava trabalhando em vários filmes incríveis, né, e o Náufrago foi, assim, o ápice de quase todos os filmes dele. Então é um filme que a gente consegue guardar com carinho, com muito amor, porque é um filme que ele fez com todo o seu coração, né? Com todas as suas energias. O que acontece durante o filme? No começo desse filme, se você não assistiu ainda, que eu acho muito difícil de acontecer alguém não ter assistido Náufrago, mas se você não assistiu, assista o filme primeiro e depois vem aqui para essa comparação que eu vou fazer com os bebês reborns, tá bom? No começo do filme, a gente percebe que ele deixa tudo por causa do trabalho, né? Ele deixa a família, ele deixa a namorada, barra noiva, né? Que ele ia noivar com ela. Ele vai deixando todo mundo, vai deixando tudo para trás por causa do trabalho dele na FedEx. Ele ama o trabalho dele, ele coloca o trabalho dele em primeiro lugar na vida. Isso já é um alerta grande pra gente, porque a gente não pode colocar nada em primeiro lugar, tá bom? Nada, nada, nada nem ninguém. Você não deve colocar o seu filho, você não deve colocar seu trabalho, você não deve colocar a sua família, você não deve colocar ninguém, nada. Você deve colocar, primeiramente, em primeiríssimo lugar, você, né? Em primeiro lugar, e Deus. Por que você em primeiro lugar? Porque se você não se amar, você sabe que Deus te ama. Então, automaticamente, Deus, ele vai te ajudar, né? Nessa empreitada do amor próprio, tá bom? E esse é um grande erro que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia, a questão dos bebês reborns. Hoje em dia, os pais de família, né, as mães também, decidiram fazer com que o trabalho fosse a sua prioridade, tá? E muitas vezes abandonam outras questões que lá na frente vai fazer falta. Que é o que eu vejo na maioria das vezes dos problemas das mamães reborn, dos papais reborns, né? Independente do gênero, que eu já vi que tem vários tipos de gênero que tem esse problema.
Então, eu vejo que são pessoas que deixaram a maternidade para lá, tá? Total, decidiram pelas suas carreiras, decidiram em ganhar dinheiro, em ficar bem, né, financeiramente, e se esqueceram do lado maternal, do lado paternal, que é um lado que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Porque tem uma hora que isso vai fazer falta. Isso vai fazer falta, tá bom? E ele estava esquecendo esse lado, dando o lado mais para o lado do trabalho, tá? Trocava feriados por trabalho, feriados importantes que a gente vê no começo do filme, que é Natal, Ano Novo, né? São feriados importantes para estar com a família. E tem muita gente que troca entre estar com a família nesses feriados para estar trabalhando. Isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim, não é bom. Não é bom que você faça isso. Outra coisa que acontece no começo do filme já. Você presta atenção que ele leva muito a sério a questão do tempo, né? A questão do tempo para ele tem que estar ali muito muito rápido, correndo muito rápido. Então, ele se preocupava muito com o tempo, mas que ele queria que o tempo passasse rápido, voando, principalmente no trabalho, porque o trabalho dele fazia parte dessa questão do tempo. E nós sabemos muito bem que o tempo realmente passa voando. O tempo passa voando. Hoje você pode ter seus 20 anos, amanhã você está com 30, daqui a pouco 40, 50, e passa muito rápido. E o que está acontecendo com a nossa geração, com a geração dos 40/50, tá? Nós muitas vezes fechamos os olhos e abrimos, agora estamos com 40, 50 anos, assim. Muitos foram dependentes dos seus pais, ou muitos trabalharam muito também e estavam dormindo. A impressão que eu tenho é que a nossa geração estava dormindo de alguma maneira. Ou dormindo, trabalhando demais, ou dormindo na dependência dos pais, tá bom? Dos pais, dos avós, né? Que é uma outra geração que pensa diferente da gente. Aqui acho que a câmera ficou melhor porque eu posso olhar para vocês, tá? Tudo passa em um segundo. Cara, uma coisa que eu prestei bastante atenção, eu sou virginiana, né? Então, meus vídeos são bem detalhados. É que ele estava mexendo... Ai, como que a gente é, né? Ele estava tirando um band-aid do dente. Do dente não, um band-aid do dedo. O dente dele também estava doendo, né? E o que acontece? Em um segundo que ele tá tirando o band-aid do dente, do dedo, oi, que dente que tá na minha cabeça, porque o dente dele tava doendo demais. Aí o avião vira tudo de ponta cabeça, mano. O avião entra em colapso e é uma cena muito doida. Não sei como que eles fizeram aquela cena, mas uma cena muito realista que deixa qualquer Tom Cruise assim de queixo caído, né? Tom Hanks, ele é uma pessoa que eu gosto muito quando ele começa a fazer as cenas, né? Porque ele é como a gente. Ele se demonstra uma pessoa assim como a gente. Ele pega, ele cai do jeito que a gente iria cair, né? Ele vai descobrindo as coisas como a gente iria descobrindo, né? A maioria das pessoas não sabe muitas coisas quando tem um náufrago, né? E ele é bem assim, característico, ele deixa isso bem familiar, ele fala, olha só, o jeito que eu tava lá mexendo no meu band-aid e a minha vida virou de ponta cabeça. E a vida é assim, tá? A vida é desse jeito.
Você está preocupado com coisas superficiais e de repente, em questões de segundo, tudo pode mudar. Uma doença pode afetar a sua família, uma doença pode afetar você, você pode sofrer um desastre, né? Porque ninguém tá a par de acontecer alguma coisa, um acidente, ou, né, infelizmente alguma coisa explodir. Hoje em dia temos, né, guerras e rumores de guerras, então a gente nunca pode estar tão acomodado a ponto de esquecer que nós estamos num planeta girando num universo, né, que nós somos uma gota no oceano. Tá? Então a gente não pode nunca, a gente é muito simples em pensar, olha, um band-aid no meu dedo. E aí a vida dele vira de ponta cabeça nesse momento, tá? Entre o colete e o relógio, quando ele está ali naquele momento, né, que o avião está caindo, ele tem a opção de escolher entre o colete e entre o relógio que a namorada deu para ele. E eu acho incrível que, como um ser humano, ele escolhe o relógio. Ele não escolhe o colete, que era o principal, né? Para ele salvar a vida dele naquele momento, era escolher o colete, mas ele escolhe o relógio. Por quê? Porque o ser humano é emocional. Nós somos seres emocionais. Nós precisamos nos conectar emocionalmente com as pessoas e com objetos que as pessoas nos dão com carinho. E aquele objeto para ele, se ele perdesse aquele objeto, era a mesma coisa que ele ter perdido a namorada. Então ele vai atrás do relógio, esquece o colete e graças a Deus que ele faz isso, porque numa dessa ele iria ser esmagado por um negócio lá que tinha lá, que ia cair em cima dele no avião. Então muitas vezes a gente toma atitudes emocionais e a gente pensa que a gente está errando tomando atitudes emocionais. A gente pensa, nossa, meu Deus, como eu estou sendo idiota em escolher uma coisa emocional ao invés de um objeto que vai salvar a minha vida. E desde o começo do filme ele já está falando sobre isso e ele vai falar sobre isso até no final do filme, tá bom? Então preste bem atenção que vale a pena você entender esse raciocínio desse filme que hoje em dia, para os nossos dias de hoje, esse filme está bem atual, tá? O momento do impacto. Cara, o rosto, né, de pavor do Tom Hanks quando ele vê o mar diante do avião, a gente se sente na pele dele. Como que a gente ficaria dentro de um avião no impacto desse? A gente vê a nossa vida passar pelos nossos olhos, né? Quantas vezes nós passamos momentos na nossa vida, eu já passei acho que por uns 3, 4 momentos assim, aonde eu já vi a minha vida passar pelos meus olhos. Você já deve também ter passado por essa situação. Não é diferente de mim, né? Nós, nesses momentos que nós temos que encarar a realidade de frente, é apavorante. Muitas vezes a realidade não é bonita de se ver. Às vezes a realidade é muito feia. É por isso que a gente tenta mesclar a nossa realidade feia com coisas bonitas. Eu vou dar um exemplo meu, as minhas unhas. As minhas unhas naturais são unhas fracas, quebradiças, porque eu tenho hipotiroidismo. Então, eu coloco unhas, né, postiças, unhas em gel, você pode chamar como quiser, fibra de vidro, né? Porque elas são mais bonitas. Mas toda vez que eu vou tirá-las, eu tenho que encarar a realidade das minhas unhas naturais. Que elas não são bonitas, mas elas são minhas. Entende como nós estamos trocando o natural pelo artificial de uma maneira muito, assim, muito sutil,
mas isso está entrando na nossa vida, principalmente depois da pandemia, cujo eu sou cabeleireira também, e eu atendo muitas mulheres reclamando de queda de cabelo, coisa que antes da pandemia eu não escutava com tanta frequência como eu escuto hoje. A maioria das minhas clientes reclamam de queda de cabelo e realmente os cabelos estão ficando mais escassos, aonde as mulheres tendem a se submeter a usar implantes de cabelos ou então mega hair, né, para ficar com mais cabelo, para dar um aspecto de juventude, né? De uma coisa mais bonita, mas não é natural. E nada mais é natural depois da pandemia. Você pode perceber, a comida já não é mais natural. Nós temos várias comidas aí que a gente não sente mais o sabor. Então, vamos tomar cuidado, né? Os cílios também, né? Nós optamos por colocar cílios fio a fio ou cílios postiços, porque é mais bonito. Você chegar na frente do espelho e já tá com cílio. É mais bonito. Mas é a realidade? Todo mundo tem esses cílios? Não. Mas é mais bonito. Mas é artificial. Não é natural, né? Deus deu alguns cílios assim para algumas pessoas, né? Afro, que eu acho lindo, lindo. Quando eu vejo de verdade, eu falo, ai, que lindo esses cílios, lindo. Então, no momento do impacto, né? Ele leva aquela choque da realidade. Eu vou bater de frente. Não vai ser bonito. Eu vou morrer. Talvez tenha passado tudo isso na cabecinha dele, né? E de repente ele, no meio daquele marzão enorme que representa a vida, que representa o mundo, nós se sentimos uma gota no oceano. Uma pequena fagulha de pessoinha lá no meio daquele marzão enorme, gigante. Era ele lá naquele aquele barquinho, naquele bote, né? Naquele bote salva-vidas. Era ele lá sozinho, naquele marzão. E aí, quando ele chega na ilha, ele vê, a primeira coisa que ele vai ver é que o pager dele não funciona. Se fosse nos dias de hoje, seria o quê? Seria o nosso celular, né? O celular seria a primeira coisa que você iria pegar, seria o celular para ver se tem sinal, para ver se você consegue ligar para alguém. E aí, de repente, caiu no mar e não funciona mais. A água pegou e corroeu ali a bateria, tá? Não funciona mais. Mas o relógio da mocinha, o relógio que ele escolheu, né, ficar do lado do relógio, funciona. O relógio funciona e o pager não funciona. O mar, ele começa a devolver as coisas que estavam no avião. Isso é incrível, né? Impressionante. De um jeito ou de outro, tudo que estava no avião é devolvido. Só não foi devolvido os 4 mortos que estavam no avião, porque o dono da empresa, quando é no final do filme, ele fala que morreram 5 pessoas, mas um voltou. Então quer dizer que 4 mortos não voltaram para a praia. Só um, né, que era aquele que tentou ajudar ele, que voltou. Que era aquele piloto, né, que voltou. O restante não voltou, certo? Então o mar vai devolvendo algumas coisas e é incrível que cada caixa que ele pega, cada coisa que ele pega representa algo que vai ajudar ele durante todo o percurso que ele fica na ilha. Quanto tempo ele fica na ilha? Ele fica na ilha 5 anos, tá? O filme vai falando, né, e ele vai contando nas experiências que ele tem, então ele acaba ficando 5 anos na ilha. Tá? Desde o momento que ele chegou até o momento que ele saiu.
que significa quando o mar vai devolvendo as coisas, Dani? Olha, muitas vezes na nossa vida nós temos coisas, coisas que a gente gosta e coisas que vão sendo trazidas de novo para nossa vida, tá? E essas coisas, cada coisa vai ajudar a gente. Muitas coisas que a gente guarda até às vezes em caixas, em gavetas, né? E a gente não sabe por que a gente guarda aquilo. Eu, por exemplo, esses dias eu tava mexendo em algumas pastas, eu tô reorganizando minhas pastas, tirando algumas coisas que eu não vou usar mais, e aí eu comecei a mexer nessas pastas até que eu fui encontrando uns estudos que eu fazia no começo da minha conversão como missionária. E esses estudos hoje estão me ajudando em algumas coisas que eu estou dando estudos no meu outro canal. Então, às vezes, a gente não entende por que a gente guarda algumas coisas, mas a gente lá na frente vai precisar usar. Entende? De algum jeito ou de outro, a gente vai precisar usar tudo aquilo que a gente tem. E se a gente não precisar usar, eu te indico, doe, mande para outra pessoa. Ele faz uma mensagem escrita de socorro, mas ele faz essa mensagem aonde? Na areia. Não adianta a gente escrever as coisas na areia, porque o mar, o vento vai apagar, né? Então a gente tem que ter uma mensagem para o mundo, uma mensagem que seja eterna, uma mensagem que vai ficar mais fixa. Ele pega, então, troncos de madeira para fazer essa mensagem de socorro, que é uma coisa que vai durar ali por um bom período, né? As madeiras duram muito tempo. Ele percorre a ilha e vê que a ilha não é muito grande, né? Ele percorre para ver se tem alguém, ele começa a escutar uns barulhos, ele começa a ficar meio doido. Aí ele fala assim, não, eu vou dar uma olhada para ver se realmente não tem bicho, né? Não tem, sei lá, um pessoal canibal que mora aqui, deixa eu dar uma olhada para ver, tem que ter certeza. Muitas vezes a gente faz isso como ser humano, a gente dá uma olhada em volta antes de comprar uma casa, antes de alugar uma casa, antes de começar um trabalho, né? Isso é muito importante, a gente saber aonde a gente está. Se localizar é muito importante, porque a gente vai saber onde estão os adversários, se tem adversário, se não tem, como que a gente pode ficar, se a gente pode ficar mais sossegado ou não, que tipo de situação que nós vamos ter que resolver sobre isso, né? Então ele rodeia a ilha e percebe que realmente ele está sozinho. E hoje em dia, não é falando nada, mas hoje em dia todos nós estamos numa ilha, né? Eu até assisti um filme outro dia que o Hugh Grant dizia que ele era uma ilha, sabe? Que nós todos somos uma ilha. Mas não é bem assim. É e não é. Nós estamos sozinhos, nós estamos em ilhas, né? Cercados por coisas que a gente não conhece e tal. Só que ao mesmo tempo a gente também está com pessoas em nossa volta. Ele come coco, né? E o coco é o melhor alimento que existe para se hidratar. Mas ao mesmo tempo ele também percebe que isso dá uma baita diarreia, porque ele só se alimenta de coco. Eu não sei por quanto tempo ele ficou se alimentando somente de coco. Então, ele ficou uma baita diarreia. Ele encontra, né, o primeiro corpo, que é o corpo do piloto, e ele trata esse corpo com a maior dignidade. O filme não expressa em nenhum momento nenhuma religião, tá? Eu acredito que o diretor fez de propósito para que ninguém ficasse falando, olha, a minha religião salvou, a outra religião salvou. Não é a mesma coisa que nem o filme do Pi, né? Do Pi, que ele naufragou também, mas tem várias religiões envolvidas, não.
No náufrago não existe religião. No náufrago existe o ser humano. Simples e puro ser humano. Não tem Deus ali. Ele em nenhum momento ele fala de Deus, tá? Em nenhum momento ele ora, que é uma coisa bem estranha, né? Porque eu acredito que quando a gente tá ferrado, sozinho, a gente lembra mais de Deus. Então, se ele tá ali na ilha, ferrado, sozinho, e tá bom, eu agradeço Deus por eu ter sobrevivido, mas e agora? O que que eu vou fazer para sair daqui? E agora? O que que eu vou fazer para comer? E agora? Se fosse eu, por exemplo, iria ficar orando o tempo inteiro, ia conversar com Deus o tempo inteiro. E no filme, o diretor fez questão de deixar ele ali como ser humano, tá? Sem Deus, sem religião, sem nada. Para provar, né, que um ser humano, ele tem todas aquelas características, né? O jeito do ser humano ser. Quando ele quando ele pega o RG do piloto, ele olha o nome do piloto e fala: Nossa, o seu nome era tal, então eu sempre te chamei errado. Isso representa que muitas vezes a gente está sempre com as pessoas, mas não lembra nem o nome delas. Isso é muito ruim. E quando a gente fica numa ilha sozinho, somente com a gente, somente com os nossos pensamentos, a gente tem aquele carinho pelas outras pessoas. Porque a gente se importa. Isso mostra o quê? Que ele se importou com o nome do cara. Ele escreveu o nome do cara na parede, ele pegou só o que ele precisava, né? Ele não pegou a calça, ele não pegou a camisa, ele não pegou a cueca, ele só pegou o sapato que ele precisava, né? E ele pegou algumas coisinhas também, mas ele deixou uma foto da família do cara no peito do cara, ou seja, representando ali o que mais importava pro cara, a família, né? E ele enterrou o cara e falou lá, fez uma prece muito rápida que nem dá para ouvir direito o que ele fala. Mas ele fez assim, tipo uma entrega, né, para Deus assim. Nunca, imagino que ele nunca tenha enterrado alguém. Então é a coisa mais difícil pra gente, né, imaginar. Você tem que pegar uma pessoa que sempre trabalhou com você, que sempre estava ali do seu lado, mas você nem lembrava o nome do cara direito, você falava o nome dele errado. E ainda você tem que enterrar esse cara e, sabe, você não sabe o que falar. Não tem o que falar. Quando chove, ele bebe água feito um cachorro, né? Ele realmente lambe a água e a importância que nós demos, que nós não damos hoje em dia para a água, né? Gente, a gente vive num planeta chamado Terra, mas esse planeta é mais água do que terra, certo? Nós não conhecemos nada do oceano ainda. Fizeram uma pesquisa e descobriram que o ser humano não conhece quase nada do oceano. Conhece mais o espaço do que o oceano. Olha que coisa ridícula, né? Primeiro a gente tem que conhecer os nossos oceanos, o que nós temos aqui. Até por causa do ser algo assim muito grande, muito vasto, né? E só que a nossa água, a maioria dela é salgada. Então, as nossas águas doces, que é tão gostosas de beber, que faz bem pra gente, a gente é 70% água, né? A gente precisa cuidar. Não dá mais para desperdiçar. O nosso planeta Terra tá clamando por cuidados. E cabe a nós cuidar do nosso planeta. Já tem essa questão do efeito estufa. E aí vai vir a questão da água, né? Então é muito complicado. Aqui a gente vê como que a água é importante em casos de náufrago, tá? Ele também se encontra ali fazendo as necessidades dele, né? Como um cachorro também, que depois ele acaba até fazendo um sim para trás, assim, com a areia cobrindo as suas fezes, igual um cachorrinho faz, né? Tudo isso é muito humano. E o Tom Hanks não tem ninguém, acho, melhor do que ele para poder
expressar como um ser humano é na realidade. Eu cago, tô cagando aqui, tô bebendo água igual um cachorro, tô cagando que nem um cachorro, tô comendo coco que tá me dando diarreia. Então, ele é muito humano, né? Nesse filme todo, ele é muito, muito humano. E aí, enfim, acontece, né? Um grande evento. Ele acaba se machucando, ele corta sua mão, tentando fazer fogo, porque o fogo, acredito eu, que foi uma das coisas, umas invenções das mais ricas que o ser humano criou. Sem o fogo, nós não faríamos quase nada, né? E com o fogo, ele já pôde comer, ele já pôde fazer uma festinha do fogo, né? Dizer, eu fiz o fogo, eu sou o homem que fez o fogo. Ele brinca tudo na fogueira, né? Ele come um siri de verdade, porque ele tinha pegado um siri e comido água, né? Credo, que coisa horrível, mas ele faz o fogo. E antes de fazer o fogo, ele machuca a mão e sem querer ele rela a mão na bola, tá? Aqui começa o nosso vídeo. Ele rela a mão na bola e aí ele cria, sem querer, um rosto com seu próprio sangue, representando ali então, eu dei a vida a algo inanimado com meu sangue. Eu fiz um rosto. Antes ele tinha pegado a bola lá do Wilson, uma bola de voleibol, e ele tinha pegado aquela bola e ele tinha jogado a bola para trás, assim, era algo inanimado, era uma bola inanimada, tá? Mas quando ele põe o sangue sem querer, rela na bola, ele faz um rostinho, ali ele pinta, né? Ele faz um olhinho, ele faz um... Eu vou pôr umas imagens aqui para vocês, mas esse rostinho aqui do Wilson, o senhor Wilson. E quando ele cria esse rosto, então ele dá vida para aquela bola e começa a conversar com aquela bola. Aonde entra os bebês reborn, Dani, entra aqui agora, tá? Uma coisa, quando você vai numa loja comprar um boneco, uma boneca, e quando você foi lá comprar a boneca, você só foi lá comprar porque você acha bonitinho, porque você acha muito bem feito. Talvez na sua época nunca existiu um boneco tão perfeito de um neném, né? E você tinha aqueles bonecos feio, careca, pesado, né? Que você colocava e caía para frente, caía para trás, caía para frente, caía para trás. Eu tive, graças a Deus, quando eu tinha lá uns 10 anos, na minha adolescência, começo de adolescência, um boneco de um neném recém-nascido, muito perfeito, tá? Ele era todo enrugadinho, ele veio tipo num negócio assim de cegonha também, tinha data de nascimento, não tinha nome, né? Porque você que colocava o nome, mas ele vinha todo embrulhadinho, era a coisa mais linda do mundo, era um bebê recém-nascido. Eu tive ele por muito tempo, muito tempo. Não era silicone, mas era um plástico bem macio, bem diferente dos outros bonecos, né, que existiam na época. Então, devido a esse boneco, eu nunca tive vontade de ter outro boneco, porque eu já tive um boneco recém-nascido quando eu era criança. Agora, talvez você, mulher, não tivesse, né, condições de ter um boneco, e aí você foi na loja, viu aqueles bonecos tão realistas, né, aqueles neném tão lindo, que você toca, você sente a pele, você abre a boca, você põe no colo, tem o peso de uma criança. E você talvez no início pensou, eu vou comprar um, olha que lindo. Como um objeto. No começo, ele era um objeto. Mas depois, com o passar do tempo, como você é uma pessoa muito sozinha, muito sozinho, e quando nós estamos sozinhos, assim como o Tom Hanks na ilha estava completamente sozinho, não tinha ninguém ali do lado dele, tá?
Nós, seres humanos, que somos movidos por emoção, acabamos nos apegando com coisas ai, meu Deus do céu, inanimadas, desculpa, perdão, inanimadas, e acabamos dando vida para algo que não tem vida. A maioria das pessoas na situação do Tom Hanks naquela ilha iria fazer alguma coisa para chamar de amigo. Talvez não tivesse tido aquela ideia da bola, mas talvez tivesse tido um coco lá e aí tinha feito uma escultura do coco ou de uma árvore, ter pegado uma árvore, ter feito uma escultura. Tem artistas fenomenais que mexem com escultura de árvores, né? Enfim. E fazem, né, uma escultura perfeita. Tem muitos até que adoram, né? Uma escultura. E aqui eu trago para vocês, né, até uma coisa religiosa, que é a questão da idolatria. Que uma pessoa pega uma coisa inanimada, e é o que Deus odeia e abomina, mas está na questão aqui, e transforma aquilo num Deus. E o adora. E agradece aquilo lá por fazer, por dar comida, por dar as coisas. E é isso que Deus fala até na palavra, sabe? Que, veja bem, um homem trabalhava no campo. Ele foi lá e cortou madeira para se aquecer e para cozinhar. Com a metade da madeira, ele fez lenha, se aqueceu e cozinhou. E com a outra metade, ele fez um deus, um ídolo de madeira. Colocou na sua sala, se prostrou perante ele, o adorou e agradeceu pelo alimento. Como assim? Como assim? É a mesma matéria, é a mesma madeira que ele pegou para fazer o alimento, para esquentar, para colocar lá para se aquecer e para cozinhar. Ele fez um Deus e o adorou. O seu Wilson aqui do Náufrago não foi um Deus para o Tom Hanks, mas sim um amigo. Um amigo que, na verdade, era ele mesmo se espelhando na bola. Ele precisava da bola para se espelhar. Tanto que chega uma hora no filme que ele pega e fala assim: você conseguiu dormir? Aí o amigo fala, né, na cabeça dele: não. Ele fala: eu também não. Você tá ansioso? Eu também tô. Ou seja, ele está se espelhando. Ele somente está se espelhando ali, na bola. E muitas vezes você, mulher, você, homem, que tem bebê reborn, tá? Que esse vídeo foi feito para você, possa estar se espelhando nesse boneco, nessa boneca. Você possa estar dando aquele carinho, aquele amor que você queria receber de um filho, que você queria receber de um marido, de um pai, queria ter recebido de uma mãe, naquele objeto. E aí aquele objeto se transforma em algo muito maior para você. Porque toda vez que você pega aquele objeto e abraça ele e declara para ele que ele é importante, você está querendo dizer para você mesmo, tá? Você é importante. Você é necessário. Você é importante. Então, quando ele começa a conversar com o seu Wilson, com a bola, na verdade, ele está assim, soltando tudo aquilo que ele precisa falar para ele mesmo, para a consciência dele. Aquela dor de dente começa a aumentar e ele sozinho
tem que extrair o dente. Muitas vezes você vai ter uma dor. Muitas vezes você vai passar por situações muito difíceis, sozinha, sozinho. E você vai ter que enfrentar isso. Pode ser uma dor de dente, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma situação de doença, pode ser uma situação financeira. Você vai ter que enfrentar isso sozinho, de frente, tá? Não é bonito, não é legal, dói pra caramba, mas você vai ter que enfrentar. E eu digo por experiência própria, quanto mais rápido você olhar para essa situação de frente e enfrentar, mais rápido você passa pela prova. Foi o que ele fez. Ele foi lá, ele estava enfrentando aquela dor de dente há muito tempo, até que ele foi lá e decidiu, arrancar aquele dente que estava doendo. Aí o filme, ele tem uma tirada para frente aí de 4 anos, né? O filme vai para frente 4 anos. E a gente vê um Tom Hanks completamente transformado. Mano, como assim? O cara era gordo, barrigudo, né? Cabelinho curto. Daqui a pouco você vê o... Ele faz até uma posinha assim de lado, assim, né? Você vê aquela barriguinha sarada, magra, né? Aqueles cachos dourados praianos, aquelas luzes praianas que foi feita naturalmente, né, ali. Barbudo, totalmente irreconhecível. E é isso que acontece. Quando nós ficamos isolados por muito tempo, a nossa aparência tende a mudar. Na pandemia mesmo a gente viu muito isso, né? Muitas pessoas ficaram trancafiadas dentro de casa e quando saía para fora as pessoas, uau, eu tenho um cabelo branco. Eu lembro das clientes, né, que não podiam colorir os cabelos e não sabiam fazer isso. Deixaram os cabelos ficar branco, né? Muita mulher acabou deixando o cabelo ficar branco. Ah, não, chega, vou parar de pintar, já que eu não preciso sair de casa. Eu vou parar de pintar o cabelo. Então, algumas pararam de pintar o cabelo, outros pararam de fazer a unha, outros pararam de se depilar, outros pararam de fazer tudo que tinha que fazer. Tipo, só porque eu não saio de casa, então eu não preciso passar maquiagem, eu não preciso me cuidar, eu não preciso fazer nada. Se dane, eu tô em casa, tô de pijama, né? Alguns ficavam de pijama o dia todo, não tava nem aí. Outros comeram pra caramba, outros beberam muito, né? Se enfiaram no alcoolismo. Então é isso que acontece. A física das pessoas mudam quando elas estão em isolamento. No caso dele, como ele estava numa ilha, onde ele só podia consumir produtos naturais da ilha, que era o peixe, né? Que era o coco, não sei se tinha banana, não sei se tinha outro tipo de fruta, porque ele só mostra essas duas coisas. Tomar água da chuva, né? Então ele tinha que economizar na água, ele tinha que colher a água, tinha que pegar os coquinhos, encher de água quando chovia. Isso foi muito inteligente da parte dele, né? E ele guardava as águas, mas eu acredito que não durava muito tempo, porque a água também estraga, mesmo estando dentro do coco, que é o recipiente que guarda, né, o alimento ali. Enfim, ele não tinha muita água, não tinha muita comida, então ele emagreceu pra caramba. Fora que o sol, o mar, né, a água salgada, ela tira bastante a nossa gordura corporal, né? Ela desidrata você. Só de você estar morando numa cidade praiana, você fica desidratado. Eu fiquei 3 meses morando em Balneário de Camboriú e nesses 3 meses eu entrei na praia uma vez só. O resto dos meses eu trabalhei, eu fui atrás de trabalho, eu corri pra caramba atrás de serviço. Mas só de eu estar ali procurando emprego, perto do mar, ali na cidade praiana, eu emagreci 30 quilos, tá? Eu emagreci muito, eu desidratei, assim, meu rosto ficou chupado, sabe? Então, eu entendo que ele também deve ter desidratado. Imagina, 4 anos na praia, né? E aí, de repente, depois desses 4 anos,
aparece lá um pedaço de banheiro, né? Metade de um pedaço de um banheiro, que é um lixo, né? Na verdade, que a gente joga no mar, acaba caindo no mar. E esse lixo era de Berryfield, acho. É o nome de uma cidade dos Estados Unidos. Ou seja, ele pensou, pô, então eu não caí muito longe daqui dos Estados Unidos. Se esse lixo é dos Estados Unidos, então eu não estou muito longe dos Estados Unidos, certo? Então foi um fio de esperança para ele. E também quem mudou bastante a aparência também foi o senhor Wilson, que aparece com cabelinho, né? Eu vou mostrar umas fotos aqui para vocês depois na edição. E o seu Wilson aparece com cabelinho, né? Aqui também no filme ele já aparece com cabeludo lá. Aparece com sangue mais escuro, aparece com cabelinho. Então ele fez até um cabelinho ali no Sr. Wilson. Isso representa o quê, galera? Imagine você 4 anos conversando com uma bola. Imagina você conversando com uma bola e você tá lá mudando, né, a aparência física. Você fala, peraí que eu vou fazer também uns cabelinhos aqui no Sr. Wilson para ele ficar diferente também, né? Porque não foi só eu que mudei, meu amigo também mudou. Quem é meu amigo? Sou eu. Então você que tem um bebê reborn, que você vai lá escolher o seu boneco, você geralmente escolhe um bem parecido com você. Como seria meu filho? Ah, meu filho seria assim, tal. Tem uma foto minha quando eu era criança, então eu vou escolher esse daqui, que parece um pouco mais comigo, entendeu? E durante o tempo que você tem o seu bebê reborn, dependendo da situação financeira que você vai comprando roupinha, sapatinho, você vai colocando nele, você vai querer sair com ele, você vai querer passear com ele, porque você acha que ele é real. E é isso que nós estamos chegando nesse ponto. O ponto de, esses dias eu vi uma entrevista de uma mulher que ela disse que a mulher desceu do prédio, ela estava esperando o Uber, desceu do prédio, tirou a teta para fora e colocou, né, um lencinho e tal, começou a dar de mamar. Depois ela tirou o lenço, a mulher olhou e viu que não era um bebê de verdade, que era um bebê reborn, que era um boneco. E ela viu que a mulher ficou 15 minutos dando de mamar para um boneco ao ar livre, tá? Essa é a situação que nós estamos vivendo. Fora essa situação, também teve outras situações que nós já vimos vários vídeos aí na internet, né, de pessoas levando no UPA, né, o neném, porque tava passando mal, tava com febre. Eu imagino a enfermeira colocando o negócio para escutar o coração do bebê, porque é tão realista, gente, é tão realista que realmente, né, as pessoas podem até falar, não, vai lá, corre lá no médico, e a enfermeira vai fazer a triagem e vai ver que é um boneco, porque não tem batimento cardíaco. Imagina a enfermeira, o desespero dela, ai meu Deus, não tá batendo o coração, morreu, o neném morreu, não, é um boneco. Peraí, é um boneco, isso aqui é um boneco, não é de verdade. Por quê? Porque pesa igual, né? Mexe a cabeça, eu vou deixar um vídeo aqui passando para vocês, mexe a cabeça igual, tem toda uma situação igual, é uma criança perfeita, né? Em alguns casos é feio pra caramba, mas em alguns casos é bem realista, né? O negócio, bem realista. E então ele faz, né, aqueles cabelinhos no Sr. Wilson para deixar ele mais parecido com ele. O cabelo dele cresceu, o cabelo do Sr. Wilson também tem que crescer, psicologicamente falando. O Wilson é ele mesmo, tá? E aí também passa um momento, o Sr. Wilson fala para ele, né, na cabeça dele, olha, tem mais 9 metros de corda lá em cima. Lembra? Você esqueceu desse detalhe. Ei, tem 9 metros de cordas lá em cima. E aí o Tom Hanks, ele fala assim,
Então, mas é que eu vou lá buscar aquela corda. Você sabe o que aconteceu da última vez, né? Que eu tentei fazer o negócio lá e não deu certo. E aí você percebe que ele tentou se matar, né? Ele tentou acabar com a própria vida. Que é uma coisa que quando você está isolado, completamente sozinho, sem ter pessoas de verdade do seu lado, você pensa em fazer. Isso é muito comum, né, no isolamento. Quantas pessoas na pandemia não pensaram em terminar com as suas próprias vidas? Vendo famílias morrendo, às vezes pessoas muito importantes indo para o hospital e não podendo ir, porque todo mundo não podia ir, né? Pessoas que estavam lá internadas na UTI e você em casa, sabendo que a sua mãe está na UTI, seu pai está na UTI, seu irmão está na UTI, seu melhor amigo está na UTI, seu marido está na UTI, sua mulher está na UTI, seu filho está na UTI. Você imagina a situação dessas pessoas? Você imagina a cabeça dessas pessoas? Essas pessoas estão convivendo com a gente ainda hoje, tá? Vocês se esqueceram que morreu 600 mil pessoas aqui no Brasil? Vocês se esqueceram disso? Que morreu 600 mil pessoas no Brasil? E que muitas pessoas ficaram viúvas, ficaram órfãos, perderam seus melhores amigos? Essas pessoas entraram em crise psicológica. Isso tem 5 anos apenas. E as pessoas vivem como se nada tivesse acontecido. Mas tudo aconteceu. Na verdade, foi um antes pandemia e depois da pandemia. E as pessoas se esquecem. Ele vai lá buscar o fio, né, que estava lá em cima, na montanha. E a gente percebe que tem um tronco lá que ele fez um teste antes dele se matar, para ter certeza que ele iria morrer de uma morte morrida. Ele pega e coloca a corda num tronco. E aí esse tronco acaba arrebentando a árvore. O peso do tronco era bem inferior ao dele, mas ele pensou, se o tronco já arrebentou, imagine se fosse eu. Eu teria ficado tetraplégico, eu teria ficado vivo aqui até morrer sozinho, pendurado aqui. Não, ele ia morrer de qualquer maneira, ele ia se matar, né? Mas ele estava raciocinando ali entre ele e o Wilson, e ele estava questionando o Wilson, porque o Wilson não parava de falar nesse assunto. O Wilson não fala, o Wilson é uma bola. Mas ele estava falando por dentro dele mesmo. Cara, você tentou se matar, cara. Você lembra aquela coisa que você fez? E aí ele tem um momento de lucidez, pega a bola e joga para fora. Com raiva, pô, eu prefiro ir pro mar, eu prefiro me arriscar e até morrer no mar, se preciso for, do que passar a vida numa ilha conversando com uma bola de vôlei. Então ele acorda, naquele momento ele tem um momento de ápice, de lucidez. Ei, eu estou numa ilha faz tantos anos, eu nem sei quantos anos faz, mas ele estava contando os dias lá, né? Porque ele marcava tudo numa pedra lá. Conversando com uma bola. E se eu não fizer algo por mim mesmo, agora, se eu não me arriscar agora, eu vou morrer aqui, com você, com uma bola de vôlei. Então chega um momento das nossas vidas que nós temos que acordar, que se nós não fizermos nada naquele momento, nós vamos morrer ali, daquele jeito, acomodados, numa vida cômoda, numa vida onde criar um boneco de silicone é muito mais favorável e cômodo para mim do que eu me arriscar em ser mãe de novo, em adotar uma criança, ou ir para a fila de adoção, ou eu fazer algo pela minha vida que eu tenho preguiça de fazer. Pois saiba de uma coisa, antes de eu fazer esse vídeo,
eu comecei a ver uns vídeos da minha mãe, que estava com câncer, e eu percebi que minha mãe dedicou a vida dela inteira numa cidade onde ninguém a reconheceu como pessoa de verdade, que ela merecia reconhecer, numa família onde as pessoas também não reconheciam o valor dela, você entendeu? E morreu inutilmente. Morreu inutilmente. Por quê? Se ela tivesse sido mais corajosa, tivesse ido para outra cidade quando uma coisa horrível aconteceu na nossa família, ela teria se arriscado, mas teria sido feliz. Desculpa que eu até me emociono uma hora dessa. Teria sido feliz ou não? Eu não sei, mas ela teria se arriscado, que é o que eu estou fazendo hoje. Hoje, observando, né, meus parentes, ela, meu tio também, que morreu de uma forma horrível dentro do banheiro, tendo um ataque cardíaco, provavelmente. Ficou 2 dias no banheiro, morava sozinho, morava isolado, com pessoas que tinham um potencial de vida incrível, só que decidiram se acomodar. Se acomodar aonde? No isolamento das suas casas, nas suas cidades de costume, porque acharam que ali o que era o certo era o mais seguro. Isso é um grande erro, e eu vou te falar que isso é um grande erro que nós corremos, que achar que aquilo ali que nós temos nas mãos é o mais seguro. Não é. A maioria das pessoas estão morrendo por causa disso, morrendo em suas mentes. E isso que está acontecendo com os bebês reborns é, na verdade, um grito de socorro. Ei, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Eu preciso da sua atenção, filho. Eu preciso da tua atenção, filha. Eu preciso da tua atenção, marido. Eu preciso da tua atenção, esposa. Eu preciso da tua atenção, irmãos, irmãs, pai, mãe. Sabe? É um grito de socorro. Olha aqui, eu estou brincando com um boneco. Já sou de maior, já sou maduro, já sou madura, mas eu estou brincando com um boneco em plena luz do dia, na praça pública, dando de mamar para o boneco. Meu Deus do céu, será que isso é normal? Isso é normal? A gente está normalizando algo que não é normal. Assim como também fazer sexo com uma boneca inflável ou uma boneca de silicone realista não é normal. Assim como fazer sexo com um pênis de silicone perfeito, com todas as veias, nervos, elástico, igualzinho, como se tivesse decapitado lá um homem lá, tá, né? É perfeito. Não é normal. É mais prático, é mais higiênico, é menos complicado do que lidar com um homem de verdade, do que lidar com um homem que vai me trair, vai fazer coisas ruins para mim, não vai ter os mesmos pensamentos, vai ter muita briga, tal. Então eu vou arrumar um boneco de silicone colocar do meu lado, sentado no sofá. Ele não vai falar, né? Ele não vai reclamar, ele não vai me trair, não vai ser com outra boneca. Ele vai ficar ali sentado, ele vai ficar ali deitado a hora que eu precisar de algum carinho. Eu acho que eu vou ter no boneco. Mentira, você não vai ter carinho do boneco. Porque não existe o retorno. Não tem o retorno, não tem a troca do boneco. Sexualmente falando também, quem está mexendo ali não é o pênis ou a vagina feita de silicone. E sim, o que está mexendo ali é uma pilha, ou você recarregou no controle, e isso está tremendo, isso está simulando alguma coisa, mas não é de verdade. Não é disso que você precisa, se é que você me entende. Você precisa de algo real, de carne, osso, algo que tenha um espírito, algo que tenha uma alma, alguém que esteja ali conversando com você.
mesmo que não aceite quem você é, mesmo que não aceite tudo que você aceita, mesmo que não respeite todas as suas opiniões, né? Criar um filho de verdade dá trabalho. Eu sou mãe e pai de um filho de 30 anos hoje. E ele é independente totalmente de mim. Ele me ama só por quem eu sou mesmo. Ele não precisa de mim para nada. E esse é o melhor sentido da vida. Quer dizer que eu criei de verdade um homem. Que eu criei de verdade um homem com H maiúsculo, que sabe se virar. Mas não foi fácil. Olhar para mim e falar assim, foi fácil você criar seu filho? Não foi fácil. Foram horas, foram dias sentado, conversando, de dedicação, de não fazer alguma coisa para me dedicar a criar aquele menino. Trabalhei bastante, fiz muito trabalho para dar para ele o melhor que eu podia. Tudo que eu podia de melhor eu dei para ele. Deixei de fazer estudos que eu queria, deixei de fazer a minha carreira de cantora na época para me dedicar como mãe. E não me arrependo de nada disso, nunca vou me arrepender. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, é ter um filho. Eu tive meu filho com 16 anos. Hoje eu tenho 47, eu tenho 46, vou fazer 47 agora em agosto. Ele tem 30 anos. Tentei ter outros filhos, tentei, porque eu achei a coisa mais linda do mundo ter um filho. Ter um filho de verdade, não um boneco, não boneca. Até cheguei a ficar um tempo com algumas coisas assim, nos lugares de filhos, né? Mas não que aquilo ali era. Muitas vezes a gente se apega a realidades que não são reais. Porque a mente nossa tenta fugir da dor, né? Outra coisa que eu percebi quando ele fez um tipo de um barquinho, né, de madeira, e aí ele pegou várias coisas, ele começou a se organizar para sair da ilha. Outra coisa que nós temos que fazer é se organizar. Quando nós precisamos sair de uma situação complicada, como é o caso dos bebês reborns, para você sair dessa situação, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se organizar. Uma coisa que eu te falo, tem muita criança precisando de roupinha. Tem muita criança que não tem 1/3 das roupinhas que o seu bebê reborn tem. Começa a pegar as roupinhas e doar. O seu bebê reborn só precisa de uma roupa, porque ele não vai sujar. E se você sujar sem querer com alguma coisa que você esfregue nele, você põe para lavar, ele fica pelado lá, ele não vai morrer de frio. Doe as roupinhas do seu bebê reborn. Doe, não venda não. Doe. Tem muita criança pobre precisando de roupinha. Outra coisa que eu vi, né? Isso está acontecendo. Mães comprando fraldas para bebê reborns que fazem xixi. Elas fazem xixi. É, porque você coloca lá aquele leite lá e elas põem o leite, em pó, cara, leite caro, Nanon. Coloca lá o Nanon pro boneco bebê e depois aquele coisa sai pelo pipi do boneco, né? E aí gasta uma fralda. Minha filha do céu, pare agora de dar leite para o seu boneco. Pare agora. Você está alimentando um ser inanimado. Isso é perigoso até espiritualmente falando, tá? Porque tudo que nós adoramos acaba sendo um antro de demônios.
Você está adorando algo inanimado. Você está criando como se fosse algo real, algo que não é real. Não é real. E o primeiro despertar que você tem que ter é por você mesmo. É o amor próprio que você tem que ter por você mesma. Sabe quanto dinheiro que você está gastando nesse boneco que você poderia estar gastando com a sua autoestima? Você poderia estar fazendo uma academia, você poderia estar fazendo uma lipo, um lift facial. Você poderia estar se dando de presente até mesmo um bebê de verdade. Você poderia estar fazendo uma inseminação artificial com esse dinheiro aí que você gasta com seu bebê reborn, engravidando e tendo filhos reais, já que você tem tanto dinheiro assim. Porque eu duvido que uma pessoa pobre tenha condições de comprar fralda para um boneco. Se não tem nem condições de comprar uma fralda para uma criança de verdade, vai comprar uma fralda para um boneco? Isso é demais para minha cabeça. Doe essas fraldas para pessoas pobres que precisam. Ah, mas eu não sei onde que essas pessoas estão. Eu não sei aonde que os pobres estão. Vai no orfanato, doa. Aliás, faz uma visitinha no orfanato. Você que tem bebê reborn, vai no orfanato, faz uma visita no orfanato. Vai no hospital de câncer de criança, hospitais infantis de câncer. Vai lá. Doe roupas para essas crianças. Adote uma criança que está com câncer para você ver como é difícil. A realidade não é bonita. Mas a sua atitude vai ser muito mais bonita ajudando uma criança com câncer do que ajudando um boneco. E quando você estiver ajudando ali uma criança, você vai estar se doando, sabe? Isso não tem preço. Doando seu tempo, doando suas energias, doando sua espiritualidade para alguém que vai realmente precisar ali de um carinho, de um amor, de um afeto, de um abraço, de uma palavra, de roupas, de tudo que você tem aí para oferecer, tá? Dinheiro. Quando ele está saindo com o seu barquinho, ele olha para a ilha e ele olha com gratidão. Ele faz questão de puxar o Wilson e se voltar para a ilha e dizer obrigada, ilha. Isso é uma coisa que muitas pessoas não têm e faz muita diferença. Nós temos que ser gratos. Já estou encerrando, tá, o vídeo. Desculpa por ser um vídeo muito longo. Mas é um vídeo de consciência. Você tem que pensar. Quando ele olha para a ilha, ele se despede da ilha. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está reconhecendo que ele sobreviveu por causa da ilha. Então, a ilha, muitas vezes, você que está preso em um lugar, talvez você não possa sair por questões financeiras, talvez você não possa sair por questões emocionais. Então, a ilha, nesse momento, pode ser sua família, pode ser uma casa emprestada, pode ser uma casa que você mora com seus pais ainda. O importante é quando você sair dali, e o que é mais bonito, é não reclamar daquele lugar, é não ser ingrato. É você olhar para aquele lugar e agradecer aquele ninho que te sustentou por tantos anos. É você olhar para aquele ninho, para aquela casa, para aquele quarto, para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquelas pessoas que te ajudaram a chegar até ali. Depois é com você. Depois dali para frente é com você. É você que vai ter que se virar. Mas até ali, aquele lugar, aquelas pessoas te alimentaram.
te vestiram. Elas não merecem sua ingratidão. Elas merecem a sua gratidão. Você tem que ser grato. O Tom Hanks, ele olha para a ilha com pesar no coração, como é a última vez que eu vou te ver. Eu não vou voltar mais aqui. Eu nunca mais vou voltar nessa ilha. Saiba de outra coisa, quando você decidir sair, não volte mais. Quando você decidir sair da casa dos seus pais, sair da sua casa, não volte mais para morar. Não volte mais para morar. Tenha isso com você. Eu não vou voltar mais. Eu posso voltar para visitar os meus pais. Eu posso voltar na minha cidade, se eu precisar voltar para resolver algum problema. Mas eu nunca mais vou voltar para morar. Quando você sair da ilha, você não volta mais. Então você dá uma bela olhada nela, se despede, seja grato, seja grato. Falei obrigada, ilha, obrigada, casa, obrigada, pessoas, obrigada, família, obrigada isso, obrigado aquilo, obrigada, emprego antigo, né? Você que está querendo sair de um emprego, de um trabalho de muitos anos. Quando você estiver indo embora, seja grato por tudo que você aprendeu ali, por todas as histórias de vida que você teve ali. E vai embora para uma nova vida, uma nova história, uma novidade de vida, algo novo, algo que você não sabe o que vai acontecer. Quando ele foi em direção ao mar, ele não sabia se ele ia viver, se ele não ia viver, ele só sabia que ele precisava sair daquela ilha. Senão ele ia morrer lá. Então, para isso, muitas vezes a gente vai ter que se arriscar, sair do comodismo, sair do lugar cômodo, e ir para um lugar que a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é normal quando você vai para um lugar novo, mas não volte mais. Seja grato, mas não volte mais, tá? Só volte para visitar alguém importante para você. O Wilson se foi. Chega um momento em que a bola, que ele amarra bastante para ir com ele no barquinho, chega uma hora que aquela bola se solta. Ele está como? Ele está dormindo. Ele está dormindo, ele está cansado, né? Houve uma tempestade, eu achei até que a bola ia na hora da tempestade, mas não. A bola foi numa hora bem tranquila. A hora que ele está dormindo, a hora que ele está ali, bem desgastado já, mas está dormindo. Muitas vezes você vai precisar dormir. Muitas vezes você vai precisar descansar, porque chega uma hora que você vai cansar. Nessa investida sua que você está dando para poder sair da ilha, você vai se cansar e você vai dormir e algo vai acontecer. Quando você dormir, você vai olhar para o lado e vai ver que aquele amigo que você criou, aquele amigo que você fez imaginário na sua cabeça, pode ser até uma pessoa, tá, gente? Que a gente pode até imaginar, né, uma pessoa, criar uma pessoa na cabeça. Foi embora. Não era real. Foi embora. Tudo que você mentalizou naquele homem, né? Tudo que você criou naquele homem, como que você espelhou naquele homem, que você acreditava que ele era aquela pessoa que iria estar ao seu lado, que te amava, né? Que não queria te abandonar, que não queria te deixar. Tudo aquilo que você imaginou, que você colocou na sua mente, ilustrou, né?
foi embora. Foi embora, não existe mais. E nada daquilo que você ilustrou era verdade. Nesse momento, Tom Hanks começa a chorar. Começa a chorar, chorar, chorar. Eu falo Tom Hanks, né? Mas aqui ele é outro personagem. Eu até esqueci o nome. Chuck. Chuck. O nome dele era Chuck. Que nome horrível. O Chuck, né? Do filme. Ele começa a chorar. Galera, ele chora. Eu vou colocar aqui um vídeo desse momento para vocês estarem assistindo. E ele chora horrores. Horrores por causa de uma bola. Ele começa a pedir desculpa pra bola, porque ele não conseguiu salvar a bola. Ele queria salvar, eu acredito que ele queria levar junto e levar para casa. Ele queria colocar ali, né, como um memorial ali na casa dele. Olha, eu conversei com essa bola me ajudou, foi meu amigo. Mas Deus tinha outros planos para a bola. Deus queria que a bola brincasse com a baleia que estava lá se mexendo lá, a baleia passou entre eles ali, né? E até que a baleia até avisa ele que a bola foi embora. A bola estava indo embora. Wilson, sorry. E isso você vai ter que fazer com o seu bebê reborn. Você vai ter que fazer com essa pessoa que você acreditou, idealizou na sua cabeça. Você vai ter que deixá-la ir. Então vai chegar um momento em que você vai ter que deixar isso ir embora. Você vai ter que ou doar esse bebê reborn, ou você vai ter que fazer o enterro dele. Você vai ter que deixá-lo ir. Você vai ter que entregar esse ídolo nas mãos de Deus e falar, olha aqui, eu não quero mais adorar isso aqui. Eu quero adorar o Senhor. Você vai ter que gastar esse tempo que você está gastando com um boneco ou com uma pessoa que não te dá nenhuma atenção com você mesmo e com Deus. Vai chegar uma hora que vai ser necessário você deixar ir. Porque vai embora, tá? E aí chega um momento, esse momento eu gostei muito, a hora que a bola começa a ir embora, que ele olha para a corda que está segurando o barco e que ele olha para o Wilson. Então, ele tem uma decisão ali. Ele tem que decidir, ou ele vai atrás da bola, ou ele vai atrás do barco. E nesse momento, ele tem uma atitude racional. Ele vai para o barco, porque o barco vai salvar a vida dele, a bola não. A bola está indo embora. Então, chega um momento que você tem que escolher ser racional. Chega um momento que você tem que escolher a sua vida. Largar esse bebê reborn de lado, escolher a sua vida. Escolher a vida real. Largar esse homem, essa mulher que você imaginou na sua cabeça, idealizou na sua cabeça, tá? Mas não é real. E ir para a vida real. Ir para a vida real. Por mais feia que ela seja, ela é a vida real. Você tem que escolher por ela, tá? E ele escolheu pelo barco. Ele fica triste, mas ele escolhe pelo barco. Ele joga os remos. E os remos significa eu estou jogando a minha vida nas mãos do desconhecido. Agora eu não tenho mais controle. Quando ele joga os remos, ele está dizendo agora eu não tenho mais controle sobre nada. A minha vida está nas mãos do universo, está na mão de Deus. E muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo, tá? É se entregar, é se jogar de corpo e alma, é se jogar por inteiro, é deixar rolar. É isso que a gente tem que fazer. E aí no filme, ele já aparece o barco logo depois, né? Logo depois, a gente não sabe quanto tempo que passou. E aí aparece já 4 semanas
4 semanas depois, ele está de volta. Ele está de volta hidratado, cortadinho o cabelo, com roupinha humana, normal, né? E ele olha e vê como que as pessoas na festa estão desperdiçando a comida. Estão falando assuntos fúteis. Ele dá muito mais valor à vida dele. Cara, ele dá muito mais valor na vida dele. Ele não desperdiça comida, ele não desperdiça água. Ele vê o gelo no copo. Ele fala, cara, eu tô segurando um copo com gelo. Você sabe o que é isso? Você sabe o valor que tem isso pra mim? Que tomava golinhos e golinhos de água. Então você começa a dar valor em coisas que era tão pequena, né? E aí ele descobre que a mulher que ele tanto amava, que é a namorada dele, que ele ficou também durante o período todo da ilha. Desculpe, eu não falei muito a questão dela, da foto, né, da imagem dela, mas que ele idealizou como mulher perfeita para ele, que ele idealizou ali aquela mulher. Ela tinha casado com o dentista dele, tá? Ela tinha casado com o dentista dele, tinha ficado com o dentista dele, tinha uma filha, esse dentista. E aí, nessa noite, que ele vê ela não querendo conversar com ele, ele não consegue dormir. Ele dorme no chão do hotel, ele não dorme na cama. A vida dele mudou, gente. A vida mudou completamente. Foram 5 anos no total naquela ilha, né? O cara se acostumou a dormir no chão. Você se acostuma, né? Ele vai até a casa dela. E ali eles têm uma conversa muito, muito profunda. Aí a gente imagina ela, a gente imagina ele, a situação difícil que foi para os dois, né? Porque afinal de contas, ela pensou que ele havia morrido. Ela enterrou ele. Ela enterrou coisas dentro do caixão, porque ninguém achou o corpo dele. Ela achou que ele tinha morrido. Aí passaram-se anos e anos, imagino eu, alguns anos. Ela ficou de luto, depois ela conheceu alguém e voltou a viver. Porque é assim que a vida é. As pessoas não vão parar por causa de você. As pessoas não vão parar de viver por causa de você. A vida vai continuar. Depois que você sumiu, depois que você pode se isolar por anos, quando você voltar para a humanidade de novo, vai estar todo mundo vivendo a vida deles. Ninguém vai parar de viver por causa de você. Na verdade, você não é tão especial quanto você pensava que era. Até para a pessoa mais importante da sua vida, você não é tão especial assim. Então, antes de você querer parar de viver para agradar alguém, pense nisso que eu tô falando. Pense nisso que eu tô falando. Não viva para agradar os outros, viva para agradar você. Seja egoísta, sim, porque as pessoas são egoístas. Ninguém vai parar de viver por causa de você. Ninguém. Ninguém vai parar de comprar o que quer por causa de você. As pessoas vão continuar vivendo, vão continuar comprando, vão casar de novo, vão fazer as coisas e você vai ficar para trás. Então, viva por você. Pare de viver para os outros, tá? Agora, ela viveu, ela voltou a viver, sim, ela voltou a viver. Mas ela esqueceu dele? Nunca. Nunca. Nunca esqueceu dele. Cara, ela continuava amando ele. Ela continuava amando ele. Mesmo tendo casado de novo, mesmo tendo tido uma filha, ela continuou amando ele. Só que a vida, quando ele senta para conversar com o amigo dele e fala, olha, eu fiquei 5 anos numa ilha, eu não sabia
o que iria acontecer comigo. Agora eu estou aqui sentado com você, segurando um copo com gelo e água. Cara, eu não sei. O que eu senti é que eu não tinha um controle de nada. Eu não sabia de nada que iria acontecer. Então ele disse que ele era grato por ela ter ficado com ele na ilha todo aquele tempo. Então, mesmo ela não estando fisicamente com ele lá naquela ilha, ela estava com ele no coração. Ela continuou com ele, dando a ilusão para ele que ela estava ali com ele. Ou seja, o amor deles foi tão forte que não foi nem a separação conseguiu separá-los, entende? Um ficou com um fora da ilha, o outro ficou com a outra dentro da ilha. Mas nada conseguiu separá-los. Entende? O verdadeiro amor não se separa assim. Não é o físico que separa. Não é a distância que separa. Não é o tempo que separa. Então, ele foi grato. Ele ficou triste por ter perdido ela. Lógico, ele chegou lá, ele perdeu ela. Mas ele disse que ele, lá na ilha, ele tinha que lembrar que ele tinha que continuar respirando. Que ele tinha que continuar respirando. E muitas vezes o que a gente tem que se lembrar é que a gente tem que continuar respirando. Tá? Fodeu tudo. Um monte de coisa deu errado na minha vida. Mas e daí? Eu tenho que continuar respirando. Você tem que continuar respirando. Tá? Você perdeu seu filho, você perdeu sua mãe, você perdeu alguém que você amava. Alguém que te amava, te traiu, foi embora. E daí? Você tem que continuar respirando. É isso que o filme mais trata. Você tem que continuar respirando. Outra frase final maravilhosa. Amanhã o sol nascerá. E quem sabe o que a maré poderá me trazer? Amanhã o sol vai nascer. E aí, você sabe o que pode acontecer amanhã? Você sabe o que a maré vai trazer para você na sua vida? Esteja aberto para possibilidades novas, coisas novas acontecerem na sua vida. Esteja aberto para o novo. Esse é o meu conselho para você, meu conselho final. E no final do filme, ele vai fazer a última entrega dele. A caixa que ele não abriu, que ele não quis abrir, porque ele achou bonito as asas, ele achou que aquelas asas representavam a liberdade dele daquela ilha, e que um dia, ou seja, a fé, um dia eu vou entregar essa caixa. Um dia eu vou sair dessa ilha. Tenha um objeto com você que represente que você vai chegar lá naquele lugar que você quer chegar. Tenha um objeto com você que represente que um dia você vai largar esse boneco e vai ter uma criança de verdade. Tenha algo com você, não jogue isso fora, tá? Tenha algo com você que represente que você vai sair daquele lugar, daquele ambiente. Algo muito forte, tá? E ele foi fazer a última entrega da vida dele. E quando ele foi fazer essa última entrega, ele chega lá e a pessoa não está lá. Mas ele deixa uma cartinha, deixa a entrega com a mensagem: essa entrega salvou a minha vida. Ou seja, essa entrega fez com que eu continuasse crendo que um dia eu iria sair daquela ilha. Eu iria fazer essa entrega. Entende? Tenha sempre algo com você que faça você saber que você vai chegar no destino que você precisa chegar.
algo futuro, algo que seja visionário, tá? Uma confiança em algo que seja visionário para você. Eu vou chegar aqui, em tal lugar. Um objeto, algo que represente algo que você queira para sua vida, tá bom? Outra coisa, quando ele vai embora, ele deixa lá a entrega, não tinha ninguém. Ele vai embora. E aí a maré trouxe para ele quem? Justamente a pessoa da entrega. Que lá atrás, há 5 anos atrás, Deus já tinha preparado aquela mulher para ele. Só que lá atrás, há 5 anos atrás, a gente vê que o marido dela no filme estava traindo ela com outra mulher. Quando o cara vai fazer a entrega, era mesmo desenho, tá? O cara estava traindo ela. E ela era uma artista. Ela fazia coisas, tal. A gente sabe muito pouco sobre ela, mas a gente sabe que ela fazia artes, né? Ou seja, ele foi conhecer, foi dar liberdade de conhecer alguém. Ele deixa na dúvida a gente ali, né? Para onde que ele vai? Porque ele fica no meio de uma encruzilhada, onde uma rua vai para o Canadá e a outra vai para a Califórnia e a outra vai que a mulher tá indo. E ele dá uma risadinha no final do filme, deixando pra gente imaginar aonde que ele foi. Eu imagino que ele foi atrás da moça. Eu imagino, tá? Mas é só uma imaginação minha. Pense você o que você quiser. O importante é que ele tinha o poder da decisão para onde ele queria ir. E você tem o poder da decisão para onde você quer ir, o que você quer ser, aonde você quer chegar. Você tem o poder da sua vida. É isso que ele quis dizer. Faça a melhor escolha, mas decida pela sua vida. Não deixe os outros decidir por você. Decida você aonde você quer chegar. Decida sempre por você, tá? E mesmo que as pessoas te chamem de louca ou de louco por ter um boneco reborn, saiba que é um pouco estranho, sim, tá? Não é normal, não é natural. Pode ser lindo. O seu filhinho reborn pode ser lindo, pode ser a coisa mais real do mundo para você. Pode ser fofo, pode ser lindo, pode ter cheirinho de neném, porque você coloca coisinhas, perfuminhos, roupinhas de neném. Pode ser lindo, perfeito, maravilhoso. Você pode ter passado por um aborto. Eu já passei por um aborto, já perdi um filho. Eu sei como é difícil. Você pode estar colocando esse boneco no lugar do seu filho, mas saiba que ele nunca vai ser o seu filho. Nunca. Você que tem pet também, que acha que o pet é seu filho, que é pais de pet, né? A gente ama os nossos pets, mas eles nunca vão ser uma criança. Cai na real, é um cachorro. Você está criando um cachorro que nunca vai falar: mamãe, eu estou aqui, eu te amo. Ele pode falar com os olhares, com as atitudes, muito mais do que uma criança. Sim, pode, mas ele nunca vai ser uma criança de verdade. Nós estamos voltando agora na época do Pinóquio. Nós estamos acreditando ali na história do Pinóquio. Se colocarem uma IA dentro desses bonecos e eles começarem a falar, então, meu Deus do céu, aí que as pessoas vão birutar mesmo de vez. Saiba, tá? Espiritualmente falando, vou te contar aqui só uma coisinha e vou embora, tá? Saiba que a besta vai ser uma IA. Saiba que Apocalipse tá aí
e que a besta que vai falar, que está escrito lá no Apocalipse, que a imagem vai falar, uma imagem muito bizarra, vai falar, vai ter poder de falar, vai ter poder de sentir, vai ser a IA. E aí, você vai ficar do lado de um monstro criado pelos seres humanos? Ou vai ficar do lado de um Deus vivo, quentinho, amoroso, que pode te dar um filho de verdade? Ou pode te dar um amor por você mesma, de verdade, que você nunca teve, para você viver sua vida do jeito que você quiser? E aí, o que você vai preferir? Beijos, e eu espero de todo o meu coração que você decida pela sua felicidade, por você mesma, por você mesmo e pela sua felicidade, tá bom? Beijos e até mais.